falo direto para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, meu objetivo enquanto sexóloga não é fazer com que o sexo se torne mais um peso na sua vida. Mais uma obrigação. Então, se você tiver que fazer, que você faça e seja bom. Por exemplo, vou dar um exemplo bem pessoal que aconteceu lá em casa. Eu estava fazendo uma faxina no escritório. E aí, terminei minha live e fui fazer faxina, quinta-feira à noite. E aí, naquele pique, né, adrenalina de live, fui fazer a faxina e fiz faxina, e fui dormir, já era quase meia-noite. Aí, quando eu cheguei no quarto, eu pensei assim, nossa, o Geis pode ser que ele já esteja dormindo, mas não estava, né? Aí eu cheguei e aí percebi que eu tava lá da faxina, mas ele tava cheio de energia, né? Aí ele veio pro meu lado e começou um toque e tal. E aí ele olhou pra mim e falou bem assim, meu bem, pensei que você ia fugir porque você preferiu faxina. Aí eu nunca, sempre preferirei prazer. Com essa carinha, nessa daí que a gente tem medo, Wagner. Nunca, não, prefiro ter prazer do que fazer faxina. Fiz a minha faxina, mas tá tudo certo agora, meu filho, tudo certo. Então a gente precisa entender assim, o sexo, ele precisa ser leve. Então, eu não vou te dizer que lá em casa, alguém me perguntou um dia, falou assim, Eliane, então lá na sua casa é todo dia? Eu, claro que não. Não é Quase todo dia. Ontem mesmo quase. Não é arroz com feijão não, né, gente? Mas, Eu ó, só penso assim, ó, eu penso que sempre precisa ser bom, precisa ser leve. Eu costumo dizer assim, sabe quando você tá com fome e você começa a pensar assim, eu tô com muita fome. Aí você conversa com o seu cônjuge e fala assim, e aí, vamos comer alguma coisa? Aí ele fala assim, eu nem tô com muita fome. E aí a gente pensa assim, mas vamos pedir uma pizza? Que sabor que você quer? A gente conversa sobre o sabor, sobre a quantidade que a gente vai pedir. Então, eu acredito que no sexo, que também é um prazer, assim como a comida, você pode ter um dia que você não tá com muita fome. Mas se o outro está com muita fome, por que não Comer junto. permitir, né, que essa... Não, e quem não tá Não. com fome, uma pizza chega, não come? Com aquele Come, cheirinho tudo bom, bem. com aquele Come. afago nos sentidos. Então, é um esquema assim, é pra ser leve, é pra ser tranquilo, é pra Mas só mais pra ter envolvimento. uma coisinha sobre essa coisa de ser leve. Comer a pizza. Às vezes, Comer isso. a pizza. Às vezes, a pessoa, uma quer, a outra não quer, mas não o ato sexual. Coisas do ato sexual. Até o título desse episódio que a gente colocou quando o assunto é sexo, o casal cristão pode tudo? Tudo. Pode tudo, tudo? Aí tem aquela máxima, né? Olha, se os dois concordarem, pode tudo. Não é bem assim, Não né? é, né? Existe uma ideia de que em quatro paredes quem decide são eles. Uhum. Não, veja bem, eu tenho uma resposta simples, você não precisa ser teólogo para ter essa resposta. Tem algum lugar da sua vida que você pode tirar férias de Deus, não ser cristão? Tipo assim, eu sou cristão, tem alguém me olhando? Não, então eu posso não ser? Não, então quatro paredes não alteram nada. A única coisa que eles te dão é intimidade, privacidade, mas não te dão liberdades que Deus já as disciplinou. E nós temos textos, eu os reservei, nós temos textos claros que nós não enxergamos por causa do que a Eliane falou. Nós vivemos numa sociedade, o que ela é? Como é que é a sexualidade na sociedade? Pornograficada. Pornográfica. Então, o que Depravada. Ela é Então, pornograficada. e a Bíblia tem um conteúdo apresentado com muitas figuras de linguagem. O eufemismo está rolando solto, especialmente quando se trata do sexo. Cantares. Por quê? Porque a tradução dela vem da cultura católica pós-século V, que dizia que o sexo é o pecado original, não é foi. É o pecado original. Eu vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo bíblico? Pode. Vamos pegar, então, o texto da primeira... Eu gosto da fechadura e do ferrolho. Eu acho o máximo. Já vi. A fechadura e o Olha, ferrolho. a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, é um texto muito lindo, mas tremendamente obscurecido por causa do eufemismo. Olha qual versículo... E eu estou lendo uma tradução mais moderna, não é a contemporânea, mas é mais moderna, que é a NAA. Diz assim, verso 3 em diante. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Agora eu vou traduzir a antiga. Pois a vontade de Deus é a vossa santificação, que vocês cuidem bem dos seus vasos. Vasos
Vaso de quê? De flores ou de quê? Vaso é corpo. É uma tradução do grego para a palavra é vaso. O corpo é vaso. Então, aqui diz assim, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês, olha esse texto, saiba controlar o seu próprio corpo, controlar o vaso. E ninguém vai entender o que é o vaso. Controlar o corpo em santificação e honra. Você lê isso aqui, se você não está ligado no assunto, você passa reto, você não está É pensando. aquela coisa da gente mas aqui, falar, mas não dizer, né? Mas aqui é específico o texto. Aqui é a relação sexual. E diz o verso 4, que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, existe na relação, ele está falando para os casados, ele não está falando para a galera mundana, para a igreja. Então, existe no ser humano casado, nós 4, desejos naturais, que não têm filtro moral. Eles têm apenas a natureza pecaminosa. Quem dá esse filtro? A minha consciência e opção, minha escolha, minha decisão. Então, mesmo que eu tenha que dizer, por exemplo, no caso das esposas, olha o que a Leoite diz, nem que tenho que repetir várias vezes, delicada e firmemente. Olha as duas palavras, que não permitirão que o seu corpo seja abusado ou mutilado, seja lá o nome que for. Ela tem uma lista bonita. Mas o que essas mulheres faziam? A mulher, ou ela se entregava, feito uma escrava, coitada, que naquela época, hoje não é mais, hein? Graças a Deus não é mais. Sim. Hoje já existe, no Brasil, estou falando do Brasil, já existe uma conscientização maior, tá? Mas era um número gigantesco as escravas. E a outra, que para mim era uma coisa horrorosa, ela fechava a cara, não ajudava o infeliz do abusivo e cortava o relacionamento. Então, perdia outras coisas, não se comunicava. Aí não vem o afeto, não vem outras coisas. Então, o fato é que a palavra de Deus diz assim, é em santificação e honra. Não está bom? Chama de um lado, fala, querido, de maneira doce, querido, isso para mim não dá. É uma questão de consciência. Eu não me sinto bem, isso não me faz bem. Eu quero que você me entenda. Por isso que esse programa, você precisa saber, olha, esse programa ele tem um peso de utilidade pública, de um tamanho, que eu vou dizer para você com muita honra e tristeza. A honra é porque só a Novo Tempo faz. Não, desculpa, a honra é porque a Novo Tempo faz isso. Eu sou um anjo da esperança com muita alegria. E a tristeza é porque só a Novo Tempo faz isso. Pois é, esse assunto podia estar sendo falado. Nem emissoras evangélicas fazem isso. Católicas, então, nem se fala. Então, é um silêncio de um sofrimento generalizado. De uma ação cotidiana. A gente tá falando, que faz parte da vida. Faz parte da vida da gente, a sexualidade. A gente se e é uma fonte de prazer e realização. Que eu quero dizer para vocês aqui, com muita tristeza, porque a sexualidade do nosso corpo é a parte mais alta em sensibilidade para tudo. Aquele beijinho que você deu no seu filhinho quando nasceu, o primeiro que se deu nele, foi a sexualidade dele que interpretou, que decodificou os seus lábios na sua bochechinha. E hoje ainda é. A sexualidade não é só ir para a cama.